Federal, por meio de nota técnica 43 de 2023, oficiou o Supremo Tribunal Federal para detalhar os procedimentos necessários para dar efetividade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1102 da revisão da vida toda. Com a sinalização do STF sobre o acolhimento da tese pelo Poder Judiciário, milhares de ações começaram a ser ajuizadas e encontravam-se suspensas até o julgamento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que os processos se encontravam em diversas fases de tramitação, fase postulatória, fase recursal, ou até mesmo fase de cumprimento de sentença, que reconheceu o direito da revisão. Os processos, então, por outro lado, em razão da falta de uniformização em relação ao momento do dessobrestamento, muitos dos processos foram desarquivados no momento da prolação do acórdão, com a identificação do conteúdo das decisões e das respectivas teses através de informativos dos tribunais superiores que já estão em fase de cumprimento de decisão, o que demonstra ainda a necessidade de governança interna da própria Justiça Federal sobre o dessobrestamento da matéria frente aos tribunais. Importante lembrar que existem várias questões que não estão bem assentadas e que provocarão certamente um certo colapso no sistema de justiça, notadamente pelos juizados especiais federais, por onde tramitarão a maioria dessas ações, que para aqueles que já deu entrada já estão tramitando, em razão da sua competência e em razão do valor da causa. Então, pelo valor da causa, a maioria das ações de revisão da vida toda tramitarão em juizado especial federal, daí a preocupação da Justiça Federal em oficiar o Supremo Tribunal Federal para organizar como será feito o desenrolar da matéria da revisão da vida toda em âmbito judicial e administrativo. Seguir-se-ão, então, milhares de despachos, sentenças e recursos, publicações que demandarão um trabalho muito grande da Justiça Federal, onde esses processos tramitam. Gente, fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer informações atualizadas sobre a revisão da vida toda, sobre o seu processo. Então, não vá embora, que vai valer a pena. Pessoal, vocês viram a novidade no vídeo? Vi que muitas pessoas pediram uma mentoria comigo para esclarecer dúvidas, não só sobre a revisão da vida toda, mas também sobre outros temas que preocupam a cada um de vocês. Foi então que eu resolvi abrir poucas vagas aí, para, por meio de uma reunião 100% online, esclarecer as suas dúvidas e entender definitivamente como está o seu processo, qual é o problema que você quer tratar comigo, se for o processo da revisão da vida toda, se for algum outro processo. Quem quiser fazer parte dessa mentoria comigo, essa mentoria individual comigo, clica no link abaixo que eu deixei na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vamos juntos? Será uma honra conhecer cada um de vocês e juntos buscar uma saída para esse problema. Posso te esperar? Então te vejo do outro lado. Sempre lembrando que a estratégia ensinada na mentoria pode variar de tribunal para tribunal, tá certo? Bom, como já defendi aqui em outras oportunidades, os processos que estão caminhando normalmente em alguns tribunais e já em outros eles continuam suspensos, de modo que o STF já decidiu que não é necessária a publicação do acórdão para fazer cumprir a decisão que concedeu vitória aos aposentados e pensionistas do INSS que têm direito à revisão da vida toda. Tanto isso é verdade que, para sanar essa problemática, a Justiça Federal, se antecipando ao problema, oficiou, como eu informei acima, ao STF, em maio desse ano, para fazer com que os processos sobre a revisão da vida toda, que os pagamentos fiquem pagos com maior rapidez. É sobre essa nota técnica que nós vamos falar nesse vídeo, nota técnica 43 de 2023, seus principais pontos para que o vídeo não fique muito longo, tá certo? Bom, espero que você já tenha ouvido falar nela e é por meio dela, para aqueles aposentados que têm direito à revisão da vida toda, o dinheiro chegará mais rápido ao seu bolso. Mas antes, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Tem gente nova chegando no nosso canal, pessoal. Então, eu sou o Dr. Ladeira, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área jurídica,
trabalhando diretamente com aposentados e pensionistas espalhados por todo esse país. Gostaria de agradecer a todos que assistem ao nosso canal, que assistiram ao nosso último vídeo e deixaram o seu comentário. Gostaria de mandar um abraço aqui, em especial ao senhor José Carlos de Castro, ao senhor Valmir Peixoto de Ipatinga, Minas Gerais, ao senhor Mário Lúcio Moraes. Um forte abraço para vocês, um abraço carinhoso a todos vocês que deixaram seu comentário no vídeo anterior e de alguma forma nos acompanha por algum lugar desse país. Se parou nesse vídeo e não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, clique no botão inscreva-se em algum lugar aqui embaixo do vídeo, faça parte dessa família de aposentados e pensionistas críticos e bem informados que crescem a cada dia mais. Nós somos um canal independente de notícias e precisamos muito do apoio e da colaboração de cada um de vocês. Então, compartilhe esse vídeo, envie para suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e escreva aqui embaixo nos comentários de que cidade vocês são, para que eu mande um abraço para vocês no próximo vídeo e possa conhecer vocês um pouco mais. Bom, voltando ao tema, a tese que fixou a vitória para os aposentados foi a seguinte: tema 1102, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais vantajosa, mais favorável. Conforme este entendimento, e também do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a espera da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado para o cumprimento imediato da decisão. Sabemos que, nesse caso, já superamos essa fase, pois já houve, inclusive, a publicação do acórdão. Diante disso, os processos têm voltado a tramitar em todo o país. Destaco também o voto do ministro Celso de Mello ao negar reclamação contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que aplicou o entendimento do STF antes do trânsito julgado da decisão. Dessa forma, veja como ficou. A Corte possui entendimento no sentido de que a existência de precedentes firmados pelo plenário autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente de publicação ou do trânsito julgado do Linding Case, a reclamação 30996 do TJ São Paulo. Bem, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para que a gente possa verificar e examinar os principais pontos da nota técnica 43 de 2023. Para não me alongar, a gente vai discutir os principais pontos e vamos direto nos requerimentos dela ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, temos aqui então a nota técnica 43 de 2023, de 5 de maio de 2023, que dispõe sobre os procedimentos necessários para o cumprimento ao decidido pelo STF no precedente resultante do tema 1102, revisão da vida toda. Descendo já aqui embaixo, para que a gente possa remir esse tempo, nós temos que, contudo, existem várias questões que não bem assentadas, que provocarão certamente colapso no sistema da Justiça Federal. Lembrando que a Justiça Federal informando ao STF da necessidade de se organizar para que os processos que versem sobre o mesmo tema, revisão da vida toda, ao ser ajuizado ou que já estejam tramitando na Justiça Federal, possam ser tratados de uma forma diferente para que seja encerrado esses processos julgando o mérito de uma forma mais célere, de uma forma mais adequada. Quando eles citam essa possibilidade de colapso, é no sentido de que o Supremo Tribunal entenda como está funcionando a Justiça Federal e ali em compartilhamento de informação entre a Justiça Federal, STF e o INSS, encontre um meio para que os processos possam tramitar de forma mais célere possível, notadamente nos juizados especiais federais, por onde tramitarão a maioria das ações em razão da sua competência e em razão do valor da causa. Veja que a maioria dos processos que estão sendo julgados da revisão da vida toda, em todo o Brasil, a maioria dos processos tramitarão em juizados especiais federais um valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Daí a preocupação da Justiça Federal e a necessidade de ter feito essa nota técnica. Bem,
Seguiam então milhares de despachos, sentenças, recursos e publicações a demandar um trabalho invencível pela justiça. Não podemos olvidar ainda que o Poder Judiciário Federal, principalmente por suas unidades que processam e julgam os feitos previdenciários, já se encontram extremamente assoberbado pelo volume de feitos, o que foi agravado pela mitigação da competência delegada. O abrupto e importante aumento dos volumes de feitos resultantes da revisão da vida toda ocasionará não somente a demora da prestação jurisdicional relativa a esta revisão, mas embaraçará a concessão dos demais benefícios previdenciários. Impende notar que o INSS já levou essa preocupação ao STF e o ministro relator demonstrou sensibilidade às importantes consequências da decisão, à estrutura administrativa e judicial, a conceder o prazo de 10 dias para que o INSS apresentasse, então, um cronograma de aplicação da diretriz formada no tema 1102 da repercussão geral. Pessoal, verifiquem que a Justiça Federal ela trata de assuntos federais, é necessário para que os processos transcorram de forma mais célere, que unam-se força tanto do INSS, tanto do Poder Judiciário, para que se dê efetividade ao cumprimento do tema 1102, que é a revisão da vida toda. Então, o INSS já está com uma equipe tratando desse tema da revisão da vida toda. A Justiça Federal, por meio desse ofício, também está se organizando para que, uma vez sendo decidido o embargo de declaração, esse processo tenha trânsito julgado e, ao ser reiniciado nas suas varas de origem, esses valores cheguem de forma mais rápida ao seu bolso. Portanto, essa nota técnica é uma boa notícia, no sentido de que evitará maiores perdas de tempo na sua vara de origem para que o processo transcorra, sem necessidade de idas e vindas ao magistrado para que ele possa decidir algo que já vai ser definido pelo próprio ministro relator Alexandre de Moraes, conforme esse ofício que foi emitido ao Supremo Tribunal Federal. Verifiquem que essa nota técnica ela é um pouco longa, mas eu vou aqui resumir para vocês a conclusão dessa nota técnica, aonde a Justiça Federal pede providências ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça Federal requer o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal num recurso especial que concedeu ao segurado direito à revisão da vida toda, a expectativa de consequências de grandes dimensões relacionadas à revisão do benefício, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, com riscos sistêmicos diante da quantidade de benefícios que são, em tese, passíveis de revisão. Então, no final, propõe-se o encaminhamento da presente nota técnica ao excelentíssimo senhor ministro, relator do processo do recurso extraordinário, que deu origem ao precedente correspondente ao tema 1102 do STF, compartilhando subsídios para avaliação da conveniência de dar tratamento estrutural à fase de cumprimento do julgado, com o eventual auxílio do Centro de Soluções Alternativas de Litígio, CESAL, seja para fins de prevenção da judicialização em massa, em matéria já solucionada no mérito, em precedente vinculante, seja com o objetivo de evitar a litigiosidade interna e a insegurança jurídica nos processos já ajuizados, avaliando-se, assim, condições para que o INSS possa, em prazo razoável, dar cumprimento ao decidido no precedente. Outro sim, propõe-se a criação de grupos de trabalho no âmbito do Centro Nacional de Inteligência com a finalidade de proposição de medidas de racionalização e de monitoramento do cumprimento da decisão do STF dos diversos níveis do Poder Judiciário, inclusive mediante de edição de notas técnicas como essa que estamos fazendo, em fase de supervisão de aderência, sem prejuízo da participação dos membros do Centro em outros grupos de trabalho, porventura criados para cuidar dessa questão. Propõe-se ainda o encaminhamento da presente nota técnica à presidência dos tribunais regionais federais desse país para a ciência quanto aos dados e riscos sistêmicos aqui referidos e para que avaliem a possibilidade de adoção de medidas em regime de urgência para o adequado cadastramento dos assuntos dos processos sujeitos à revisão prevista no tema 1102, adotando-se o assunto específico criado
pelo CNJ no assunto 14.837, o que facilitará a adequada identificação do acervo e racionalização dos procedimentos. Dessa forma, a nota técnica ela se conclui. O objetivo dela é unir forças tanto com o Poder Judiciário quanto com a forma administrativa e judicial e também com o INSS para fazer com que os processos que já foram ajuizados e os processos que ainda serão ajuizados tenham um tratamento diferenciado para que eles possam ser tratados de forma mais séria, para que não venha nem sobrecarregar a justiça, nem fazer com que a parte venha aguardar tempo demasiado ao julgamento e ao recebimento daquilo que tem direito. Então, a notícia é uma boa notícia para aqueles que estão aguardando, que têm direito à revisão da vida toda, e agora é aguardar o desfecho do julgamento dos embargos de declaração, que possivelmente ocorrerá agora no segundo semestre. Então, quer saber mais como avançar? Então, faça parte da nossa mentoria individual comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Será uma honra poder conversar com cada um de vocês e também um divisor de águas aí para o seu processo. Lembrando apenas que os resultados podem variar de tribunal para tribunal, mas estamos aqui amparados por decisões do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que os processos não precisam aguardar o trânsito em julgado da decisão que concedeu a vitória, da revisão da vida toda, nem muito menos a publicação do acórdão, embora o acórdão já esteja publicado. Então, gostaram das notícias? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para o máximo de pessoas que pudermos ajudar. Eu agradeço pela companhia de cada um de vocês e até o próximo vídeo.